Imagina um lugar que, por séculos, simplesmente não fez diferença para ninguém. Um pedaço de terra tão isolado que nem sequer despertava interesse, nem curiosidade, nem ambição. Um ponto perdido no meio do Oceano Pacífico, cercado por milhares de quilômetros de água em todas as direções, onde não há rios, não há florestas, não há sombra suficiente, e onde até a própria água potável é incerta. Um lugar que parece existir mais como um erro geográfico do que como um território real. Esse lugar é a ilha de Clipperton, muito antes de qualquer tragédia humana, antes de qualquer tentativa de ocupação. A ilha já carregava a característica que definiria tudo o que aconteceria ali, o isolamento absoluto. Não é apenas uma ilha distante, é um atol de coral, um anel irregular que se fecha ao redor de uma lagoa interna. E essa lagoa, que poderia sugerir abundância, na prática é um problema. Em grande parte, sua água é salobra, estagnada e em muitos períodos imprópria para consumo. Ou seja, mesmo cercada por água, a ilha não oferece água confiável. Os primeiros registros de sua existência remontam ao século XVI, durante o período das grandes navegações. É provável que exploradores espanhóis tenham sido os primeiros europeus a avistar a ilha. Mas esse descobrimento não significou absolutamente nada em termos práticos. Diferente de outras ilhas que rapidamente foram colonizadas por oferecerem madeira, solo fértil ou água doce, Clipperton não oferecia nada disso. Era quente, úmida, pobre em recursos e extremamente difícil de acessar. Por isso, foi ignorada. Durante séculos, a ilha permaneceu praticamente esquecida. Eventualmente, aparecia em rotas marítimas, era registrada em mapas, mas não despertava interesse real. O nome Clipperton, associado ao pirata inglês John Clipperton, surge nesse contexto de navegação ocasional. Já o nome Ilha da Paixão foi dado por franceses que passaram por ali em uma Sexta-feira Santa, no início do século XVIII, quando formalizaram uma reivindicação simbólica. Mas na prática, ninguém ocupava. E isso acontecia por um motivo simples: não havia por que ocupar. Tudo isso começa a mudar apenas no século XIX. O mundo estava passando por uma transformação profunda. A Revolução Industrial já havia alterado completamente a lógica econômica e política das grandes potências. Territórios passaram a ser vistos não apenas pelo que eram, mas pelo que poderiam oferecer, mesmo que de forma indireta. O controle de rotas marítimas, pontos estratégicos no oceano, áreas com potencial de exploração, tudo isso passou a ter valor. E então, algo aparentemente insignificante mudou o destino da ilha: o guano. Hoje pode parecer irrelevante, mas na época, o guano, acúmulo de fezes de aves marinhas, era extremamente valioso. Rico em nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, ele era um dos fertilizantes mais eficientes disponíveis e também tinha aplicação na produção de pólvora e explosivos. Em um mundo que precisava alimentar populações crescentes e sustentar conflitos, isso era um recurso estratégico. E Clipperton tinha grandes depósitos de guano. Esse detalhe transformou completamente a percepção sobre a ilha. O que antes era um pedaço de terra inútil passou a ser visto como uma oportunidade econômica. Empresas começaram a se interessar pela exploração do recurso. Investidores estrangeiros, inclusive com participação europeia, passaram a olhar para aquele ponto isolado com outros olhos. E com o interesse econômico veio o interesse político. A ilha passou a ser disputada. De um lado, o México. Pela proximidade geográfica e pelo interesse direto na exploração, o país começou a considerar a ilha como parte de seu território natural. Do outro lado, a França, que se baseava em registros históricos de descoberta e reivindicação formal anterior para sustentar sua posse. Esse tipo de disputa era comum na época. Muitas vezes, não havia uma solução imediata baseada apenas em documentos. O que realmente definia o controle de um território era algo muito mais concreto: presença. Quem estivesse lá, quem ocupasse, quem demonstrasse uso contínuo, tinha vantagem. E foi exatamente isso que o México decidiu fazer. No final do século XIX e início do século XX, o governo mexicano começou a estruturar a ocupação da ilha. Inicialmente, a presença era mais voltada para a exploração do guano, com trabalhadores enviados para extrair o recurso. Mas, com o aumento da disputa internacional, ficou claro que apenas exploração não bastava. Era preciso ocupar de forma permanente, e isso significava algo muito mais complexo.
Não bastava enviar homens para trabalhar temporariamente. Era necessário criar uma comunidade, ainda que pequena, que demonstrasse continuidade. Isso incluía não apenas trabalhadores e militares, mas também famílias. Era uma decisão estratégica, mas também extremamente arriscada, porque na prática estavam tentando criar uma sociedade em um dos ambientes mais hostis possíveis. A ilha não oferecia condições naturais para sustentar uma população. Não havia agricultura viável em larga escala. O solo era pobre, o calor constante dificultava qualquer esforço físico prolongado, e a água potável dependia de captação de chuva ou de suprimentos externos. Isso tornava a colônia completamente dependente de um único fator: o abastecimento externo. Navios precisavam chegar regularmente trazendo comida, água, ferramentas, medicamentos e notícias. Sem isso, a sobrevivência seria apenas uma questão de tempo. Mesmo assim, o plano foi adiante. O México, especialmente durante o governo de Porfírio Dias, investiu na consolidação dessa presença. A construção de um farol foi um dos elementos centrais dessa estratégia. O farol não servia apenas para navegação. Ele era um símbolo de ocupação, um sinal visível de que aquele território estava sob controle. Ao redor dessa estrutura, a pequena colônia começou a se formar. Casas simples foram construídas. Espaços de trabalho foram organizados. O cotidiano começou a ganhar forma. Havia divisão de tarefas, rotina, tentativas de adaptação. E por um tempo funcionou. Os navios chegavam, os suprimentos eram entregues, a conexão com o continente existia. Mas essa estrutura, desde o início, era frágil, porque dependia de estabilidade política fora da ilha. E isso era algo que eles não podiam controlar. No começo do século XX, o México entrou em um dos períodos mais turbulentos de sua história, a Revolução Mexicana. O país mergulhou em conflitos internos, disputas de poder, violência e instabilidade generalizada. E nesse cenário, Clipperton deixou de ser prioridade. Aquela pequena colônia, já vulnerável por natureza, passou a depender de um país que já não conseguia cuidar nem de si mesmo. E é aqui que o contexto histórico da ilha deixa de ser apenas geográfico ou político, e começa a se tornar humano. A partir do momento em que o mundo lá fora começou a desmoronar, a história da ilha de Clipperton deixou de ser sobre território e passou a ser sobre pessoas. Pessoas reais com nomes, relações, medos e escolhas, presas em um lugar onde cada decisão começava a ter um peso definitivo. Entre elas estava o capitão Ramon Arnaud. Arnaud não era apenas o comandante militar da ilha. Ele era, na prática, a única figura de autoridade, o responsável por manter a ordem, organizar a vida coletiva e sustentar a presença do México naquele território isolado. Sua função ia muito além da hierarquia militar. Ele precisava garantir que aquela pequena comunidade continuasse existindo. Ao lado dele estava sua esposa, Alicia Rovira. E esse detalhe é fundamental para entender a dimensão humana da história. Alicia não estava ali como uma visitante, ela fazia parte daquela realidade. Compartilhava o isolamento, a escassez, a incerteza. Em reconstruções históricas e também na forma como o livro Isla de la Pasión aborda a história, Alicia aparece como uma figura sensível e ao mesmo tempo resistente, alguém que vivia o conflito entre a confiança no marido e o medo crescente diante do que estava acontecendo ao redor. Mas eles não estavam sozinhos. A colônia era formada por soldados de baixa patente, trabalhadores da extração de guano e suas famílias. Havia mulheres que acompanhavam seus maridos, crianças pequenas e até bebês que nasceram na ilha. Entre essas pessoas estavam nomes como Tirza Rendon, que mais tarde teria um papel decisivo, e outras mulheres como Evarista e Ângela, mencionadas em registros históricos, além de vários homens que, embora menos conhecidos individualmente, sustentavam o funcionamento da colônia nos primeiros anos. No início, ainda existia uma sensação de normalidade. Os homens trabalhavam na manutenção da ilha, na extração de guano e na conservação das estruturas. O farol, operado por Victoriano Álvares, era essencial tanto como símbolo de ocupação, quanto como ponto funcional para a navegação. As mulheres organizavam a vida doméstica, cuidavam das crianças, preparavam alimentos com o que estava disponível. Havia rotina, havia organização, havia expectativa de continuidade e, principalmente, havia os navios. Eles chegavam trazendo comida, água potável, remédios e notícias. Eram o único elo com o mundo exterior. Enquanto esse elo existia, a vida, por mais difícil que fosse, ainda era possível. Mas, quando os navios pararam de chegar, tudo começou a mudar.
No início, ninguém entrou em pânico. Atrasos aconteciam, mas conforme os dias se tornaram semanas e as semanas se tornaram meses, a ausência começou a ganhar um significado diferente. Eles estavam sozinhos. A comida começou a escassear. A água potável se tornou um problema constante. A lagoa não era confiável e a chuva não era suficiente para suprir a demanda de todos. O que antes era uma comunidade organizada começou a entrar em um processo lento de deterioração. A fome veio primeiro, depois a doença. O escorbuto se espalhou entre eles, consequência direta da falta de nutrientes essenciais. Os sintomas eram devastadores: fraqueza extrema, dores constantes, sangramentos, perda de dentes, infecções. As pessoas não apenas adoeciam, elas se tornavam incapazes de reagir. As crianças foram as mais afetadas. Muitas morreram. Alguns dos homens também começaram a morrer nessa fase inicial, antes mesmo do colapso completo. O grupo foi diminuindo. A força de trabalho desapareceu. A capacidade de organização se perdeu. E ainda assim, Arnaud continuava tentando manter a ordem. Ele distribuía tarefas, organizava o pouco que restava, tentava manter uma estrutura mínima. Mas a cada morte, a cada dia sem resgate, essa estrutura ficava mais frágil. Um dos momentos mais críticos aconteceu quando um navio americano passou pela ilha. Eles ofereceram resgate, explicaram a situação do México, deixaram claro que a ilha havia sido esquecida, que não fazia sentido permanecer ali. Era a chance de sair. Arnaud recusou. Essa decisão é uma das mais discutidas dessa história. Ela não pode ser entendida apenas como teimosia. Ele era um homem formado dentro de uma lógica de dever absoluto. Abandonar o posto significava falhar, significava trair a missão que havia recebido. Mas a realidade da ilha já não era mais compatível com essa lógica. E essa escolha teve consequências irreversíveis. Com o passar do tempo, a situação se tornou insustentável. Já não havia praticamente comida. Os doentes se acumulavam. O desespero começou a substituir qualquer senso de controle. Foi então que Arnaud tomou uma decisão diferente. Ao avistar um navio ao longe, decidiu tentar alcançar ele. Era uma aposta desesperada. Ele partiu em uma pequena embarcação, acompanhado por alguns dos poucos homens ainda capazes de navegar. A ideia era simples: alcançar o navio e pedir ajuda. Mas o mar ao redor de Clipperton é traiçoeiro. A embarcação virou, e todos morreram. A morte de Arnaud marcou o fim definitivo da ordem na ilha. Sem ele, sem os outros homens que o acompanharam, praticamente não restaram adultos do sexo masculino capazes de exercer qualquer tipo de liderança. Restaram mulheres, crianças e um único homem, Victoriano Álvares. Até aquele momento, ele era apenas o faroleiro, alguém com uma função técnica. Mas sem qualquer estrutura de autoridade, ele passou a ocupar um espaço central. E foi nesse ponto que a história entrou em sua fase mais sombria. Sem leis, sem supervisão, sem qualquer possibilidade de intervenção externa, Álvares começou a exercer poder absoluto. Com o tempo, passou a se comportar como dono da ilha, se autoproclamou líder e então iniciou um período de violência sistemática. As mulheres passaram a viver sob ameaça constante. Algumas foram assassinadas, outras sofreram abusos repetidos. A ilha, que já era um ambiente de sobrevivência extrema, se transformou em um espaço de terror psicológico e físico. Agora sim, vamos mergulhar nesse momento como ele realmente foi, com todas as camadas humanas, com as pessoas, com o medo crescendo devagar, com a ilha deixando de ser apenas isolada e passando a ser um lugar onde cada dia era uma luta psicológica e física. Porque o que aconteceu ali não foi só abandono. Foi uma transformação completa de uma comunidade. E isso começa ainda quando o capitão Ramon Arnaud ainda estava vivo. No início, aquela pequena colônia tinha algo que hoje parece quase inacreditável quando a gente conhece o fim da história. Existia uma sensação de vida organizada. Existiam relações, afetos, pequenas alegrias. A esposa dele, Alicia Rovira, não era apenas uma figura simbólica, ela era parte ativa daquela comunidade. Há relatos de que ela ensinava, cuidava, ajudava a manter uma certa estrutura social, quase como se tentassem recriar um pequeno pedaço do México ali, no meio do nada. Outras mulheres também tinham papéis muito claros. Algumas cuidavam das crianças, outras ajudavam na preparação de alimentos, outras ainda participavam diretamente da organização da rotina. Entre elas estavam nomes como Tirza Rendon, que mais tarde se tornaria central para a sobrevivência do grupo, e outras mulheres como Evarista, Rosalia, Ângela, mulheres que muitas vezes aparecem menos na história, mas que viveram exatamente o mesmo horror.
E é importante entender isso, porque não era um grupo pequeno no começo. Eram dezenas de pessoas, famílias inteiras, crianças correndo pela areia, bebês sendo cuidados, homens trabalhando. E isso torna tudo mais pesado quando começa a ruir. Quando os navios pararam de chegar, o impacto não foi imediato, foi lento, quase psicológico. Primeiro a dúvida, depois a preocupação, depois o medo silencioso que ninguém queria verbalizar. Até que a realidade se impôs. Eles tinham sido esquecidos. A fome começou a moldar o comportamento das pessoas. As conversas mudaram, o humor mudou, o corpo começou a falhar. O escorbuto apareceu e trouxe com ele um tipo de sofrimento que não era só físico, era degradante, era visível, era impossível de ignorar. As crianças adoeciam primeiro. Os homens, que antes sustentavam a estrutura da ilha, começaram a cair um a um. E ainda assim, Arnaud insistia, até o momento em que tudo mudou de vez. A decisão de tentar alcançar a ajuda pelo mar não foi um gesto impulsivo, foi o último recurso. Ele sabia que não havia mais saída dentro da ilha. Quando ele partiu naquela pequena embarcação, não estava apenas tentando buscar socorro, estava, sem saber, levando embora a última estrutura de autoridade que existia ali. E quando o mar engoliu ele e os homens que o acompanhavam, algo invisível também desapareceu junto. A ordem. Depois disso, a ilha nunca mais foi a mesma. Porque o que ficou não foi apenas um grupo reduzido. O que ficou foi um grupo vulnerável, mulheres, crianças e um único homem, o faroleiro Victoriano Álvares. No começo, ele ainda fazia parte do coletivo. Ele era o responsável pelo farol, uma função técnica, importante, mas limitada. Só que agora, sem soldados, sem comandante, sem qualquer tipo de hierarquia, ele passou a ocupar um espaço que ninguém mais podia preencher. E o que ele fez com isso foi o que transformou essa história em algo realmente perturbador. Ele começou aos poucos, primeiro impondo autoridade, depois criando medo, até que deixou de fingir qualquer tipo de normalidade. Ele se autoproclamou rei da ilha. E isso não era uma metáfora. Ele passou a agir como dono absoluto da vida e da morte daquelas pessoas. As mulheres se tornaram alvos diretos. Ele escolhia, ameaçava, punia. A violência não era apenas física, era psicológica, constante e imprevisível. Havia momentos em que ele simplesmente decidia que alguém precisava sofrer e ninguém podia impedir. Há relatos de assassinatos, de mulheres mortas, de meninas sendo levadas à força, de um ambiente onde o silêncio virou mecanismo de sobrevivência. E talvez o mais cruel de tudo seja que isso durou muito tempo, mais de 2 anos. 2 anos vivendo com medo de um único homem. 2 anos sem qualquer possibilidade de fuga. Mas mesmo nesse cenário, algo começou a surgir. Resistência. As mulheres começaram a se organizar de forma silenciosa. Não era algo declarado, era algo construído em olhares, em gestos, em pequenas decisões. Elas começaram a proteger umas às outras, a dividir comida, a manter as crianças vivas a qualquer custo. E no meio disso, algumas figuras se destacam. Tirza Rendon é uma delas, frequentemente lembrada como aquela que tomou a frente no momento decisivo. Mas ela não estava sozinha. Outras mulheres participaram, outras planejaram, outras executaram, porque chegou um ponto em que ficou claro: ou elas faziam algo, ou ninguém sairia dali vivo. O momento da morte de Álvares não foi um ato impulsivo, foi uma decisão, uma ação coletiva, um limite que foi finalmente alcançado. E quando ele morreu, o silêncio que ficou não era de paz. Era de exaustão. Depois disso, não havia mais opressor. Mas também não havia mais nada. A ilha já tinha levado quase tudo. O que restava eram poucas mulheres e algumas crianças, vivendo no limite absoluto da sobrevivência, comendo o que conseguiam, esperando algo que talvez nunca viesse. Até que, em julho de 1917, algo mudou. Um navio apareceu no horizonte. Era um navio da Marinha dos Estados Unidos. Quando os homens desembarcaram, encontraram uma cena que o próprio comandante descreveu como algo difícil de acreditar. Mulheres e crianças em estado extremo, sobreviventes de uma história que parecia impossível. Restavam apenas algumas mulheres e cerca de 7 ou 8 crianças, de uma colônia que já teve cerca de 100 pessoas. E entre essas crianças estavam aquelas que praticamente cresceram na ilha. Crianças que não conheciam o mundo fora dali. E é aqui que a história ganha um último capítulo que muita gente não conhece. Décadas depois, essa história não foi esquecida, ela foi revisitada. Um documentário chamado Clipperton, The Island Time Forgot, trouxe de volta os acontecimentos, explorando tudo aquilo que aconteceu ali, incluindo os relatos de quem sobreviveu.
E durante essa produção, algo profundamente simbólico aconteceu. Um dos sobreviventes, que havia sido apenas uma criança na época, voltou à ilha, já idoso. Voltou ao lugar onde passou os primeiros anos da vida. Um lugar que, para ele, não era apenas um ponto no mapa. Era memória. Era trauma. Era infância e horror misturados. Segundo relatos históricos, algumas dessas crianças carregaram essas lembranças por toda a vida, recontando o que viveram com uma naturalidade que só quem sobrevive a algo assim consegue ter. E imaginar esse retorno é quase impossível de dimensionar. Voltar décadas depois, pisando na mesma areia, olhando para o mesmo horizonte, mas agora com a consciência completa do que aquele lugar significou. Porque, no fim, a história de Clipperton não é só sobre isolamento. É sobre o que acontece quando todas as estruturas desaparecem, quando o poder fica concentrado em uma única pessoa, e quando, mesmo assim, em meio ao pior cenário possível, algumas pessoas ainda encontram uma forma de resistir, sobreviver e, eventualmente, contar essa história.